Sanepar é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos refletir o porquê que a Sanepar vem há tanto tempo lateralizando depois de uma queda. Vamos entender até mesmo porque o seu lucro vem dando uma patinada e você vai refletir se nesse momento vale a pena comprar a Sanepar nesse período de baixa ou se realmente a empresa vai ter um sofrimento ainda muito longo à frente. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo, também se inscreva no canal porque a Sanepar está sempre presente aqui. Antes de a gente falar um pouco mais dos números da Sanepar, vamos relembrar que ela do topo pós-pandemia, ali auge da pandemia, ela deu uma recuperadinha e já caiu aí 49% desde julho aproximadamente de 2020. É muita coisa, né? Quase 50% de queda. Lembrando que isso tudo aqui era o mercado precificando problemas da empresa por conta da crise hídrica e a AGEPAR aqui com os enroscos regulatórios aí do reajustes tarifários. Não vamos entrar tanto nesse ponto agora e vamos entender o porquê que a empresa depois disso vem nesse zigue-zague. A crise hídrica passou, o regulatório até que melhorou, ainda não passou tudo, mas deu uma melhoradinha. Por que a empresa vem aqui nesse zigue-zague? Porque agora, depois do fim da crise hídrica, ela ainda sofre justamente nos lucros, deu uma diminuidinha. O que aconteceu com ela? Podemos observar que a receita líquida da empresa aumentou em 2021 7,2% e em 2022 praticamente 10%, 9,9%. Esse aumentar aqui da receita, aqui está já os problemas da crise hídrica, porque impacta direto na receita, e também está os reajustes tarifários. Então, os dois principais medos do mercado já estão aqui e ainda assim a empresa conseguiu subir, tanto que quando a crise hídrica foi melhorando, impulsionou ainda mais a receita aqui. A gente está vendo uma foto de 9 meses, tá? De 3 anos seguidos aqui. Porém, quando a gente vai para o operacional da empresa, a gente vai ver o EBITDA aqui, a gente vê um aumento significativo de 22,5% de 2020 para 2021 e depois de 2022 a gente vê um declínio no EBITDA, inclusive corroendo as margens. O mercado não gosta nada de margens corroídas. Quando observamos os lucros, o impacto fica mais visível, com um aumento de 20% em relação ao ano anterior, né, de 2020 para 2021 e 21 para 22, um declínio. Ora, será que agora a Sanepar perdeu o rumo? Porque os custos dela, que a princípio haviam reduzido aqui em 2,5%, deu uma disparada de 21,8%. Baseado nisso, nós observamos que a receita é o ruído que o mercado mais se preocupa aqui de crise hídrica e a AGEPAR. Então, tá até que ok, baseado todo o caos aí, conseguiu sobreviver bem, né? Enquanto o EBITDA, justamente um ponto que a empresa pode atuar mais, deu ruim aqui nesse período. O que será que está acontecendo com a empresa? E aí, obviamente, vai impactar as margens líquidas, todas as margens da empresa, né? Por conta dos custos. Então, o que a gente tem que investigar aqui são os custos. E fica bem nítido quando a gente observa aqui na receita líquida da empresa aumentando 10%, enquanto todos esses custos fizeram os custos aumentar 17,4%, levando a um lucro cair 5,3% e as margens serem corroídas aí, né? Então, podemos observar que o maior custo da empresa aqui nos últimos 9 meses tem sido o pessoal, e houve um aumento de 15,7%, embora anteriormente tivesse tido um ganho, né, aqui de redução de custo de 15,7% também. Isso aqui são as demissões voluntárias, tudo acontecendo aí com o pessoal, porém esse aumento aqui, temos o aumento salarial pela inflação, a inflação recompõe o trabalhador, né, independente de tudo, e também tivemos alguns não recorrentes de indenizações. Então, parte disso aqui que foi acima da inflação foi por conta dessas indenizações aí. Então, é algo que não deve ficar ocorrendo, mas que obviamente eventualmente pode acontecer. Mas esse aumento de 15,7% não é costumeiro, tá? Normalmente vai subir em linha com a inflação, talvez um pouquinho mais. É normalmente assim que as empresas fazem no gasto pessoal e eventualmente uma demissão voluntária vai reduzir aqui os custos. Então, em termos de pessoal, teve um aumento nos 9 meses, mas nada muito preocupante. Indo para as outras linhas, e aí a gente vê então os materiais. Na verdade, a segunda maior linha foi serviço terceiro,
teve aumento de 9,1, tranquilo, mais ou menos em linha com a inflação, sem preocupação. E a gente vai continuando aqui e entra na linha de energia elétrica, um aumento de 11,2%, e aí a gente já entende que foi por conta da crise hídrica, crise energética aí no Brasil, e isso aumentou 11,2%, porque já estávamos, inclusive, a valores muito altos nesses 9 meses aqui de 2021, já estávamos aí em alta, né? Porque, na verdade, a tendência é diminuir, inclusive a gente já viu uma diminuição no terceiro trimestre e veremos novamente no quarto trimestre. E a gente vai para a segunda maior linha em termos de custo, é o serviço terceiro, houve um aumento de 9,1, tranquilo, mais ou menos em linha com a inflação, não tem grandes preocupações aqui. E a outra energia elétrica, nós vimos os 2 primeiros trimestres do ano aumentando muito aqui nos 9 meses, eu havia dito que reduziria no terceiro trimestre, reduziu, porém, né, não foi o suficiente para cobrir os outros aumentos. Mesmo assim, o quarto trimestre é garantia que também teremos valores ainda menores. Então, no termos aqui de energia elétrica, que é uma preocupação, já não vai ser mais, né? Vai diminuir aí também. Então, vai manter tranquilo, não vai ter esse aumento de 11,2 aqui nos 9 meses. Vai ter uma redução ao longo do tempo. A energia elétrica tende a ser positivo aqui, tá? Na outra linha que a gente vê de relevância, a gente vê a depreciação e amortização não tem muito o que dizer, tá até meio que aí, né? E aí nós vemos aqui um aumento muito grande, né? Muito gigante aqui, que é as perdas na realização de créditos, que é a inadimplência, pegando pesado aqui, um aumento de 123,6%, saindo aí de 74 para 167, um salto gigantesco e não tem como eu dizer que não vai acontecer, porque nós estamos no momento de dificuldade do Brasil. Sanepar não é uma ilha, a gente vê isso acontecendo com outras empresas de distribuição de energia, a gente vê mais ainda nos bancos que sofrem ainda mais com a inadimplência. As pessoas têm a prioridade de pagar água, então isso aqui não dá para dizer que vai piorar nem melhorar, mas não tem muita margem para ficar piorando também infinito, porque as pessoas costumam dar prioridade no pagamento aqui de contas de água, né? Então, é uma linha que, quando a economia melhorar, com certeza vai melhorar pra caramba aqui. Em termos de materiais, que é até mais relevante do que essa linha que eu pulei, teve um aumento de 34,1, um aumento muito forte, olha só. Por que aumentou tudo isso? Por conta da inflação. E aqui, essa linha leva-se uma preocupação em relação ao reajuste da Sanepar. Será que ela vai reajustar tudinho aqui que deveria ser reajustado? Além da energia que já teve um aumento, nós temos outro custo básico da empresa aumentando muito, que são os materiais, tubos aí, tudo mais caro. Então, também tende a dar uma desaceleração porque a inflação está ficando controlada. Outro custo aqui que não tem grandes problemas. E aí nós temos aqui, além disso, o Fundo Municipal de Saneamento e Gestão Ambiental, que nós também tivemos aqui alguns não recorrentes, também tende a dar uma normalizada. É outra linha que tende a dar uma normalizada e com isso nós fechamos praticamente todos os problemas aqui grandes da Sanepar. Então, você está vendo algum problema de muitíssimo longo prazo que realmente vai ferrar os fundamentos da empresa? Eu não vi isso, tá? Então, pessoal, tivemos não recorrentes, materiais, a inflação, energia elétrica já está melhorando e vai continuar melhorando, o serviço terceiro foi ok, perdas na realização de créditos é a situação financeira do Brasil e aqui nós tivemos não recorrentes. Então, será que existe tanta preocupação para dizer que o EBITDA da Sanepar está aí indo para o buraco? No meu entendimento, não. E aí fica a sua reflexão. O que você acha? Outro ponto é o termos de investimento da empresa. Assim que ela mandou esse fato relevante, no mesmo dia eu comentei na época que não é que vai diminuir os dividendos nesse período aqui, e sim que não vai dar aquele salto que potencialmente poderia dar. Então, até 2026 nós temos aqui que conviver com o payout atual dela. E não tem grandes problemas que ela consegue crescer os dividendos ao longo do tempo. Existe investimento em água, parte aqui para sanar a crise hídrica e parte mesmo para fazer algumas melhorias e também acrescentar mais ligações, e esgoto principal, que é por conta do marco do saneamento, né? Então ela tem que cumprir o marco do saneamento, tem que investir em esgoto. Isso aqui vai aumentar também a receita,
A parte da água vai dar uma proteção e também melhorias aqui em eficiência, principalmente. E quando observamos o payout da Sanepar, ela tem em média aqui quase 50% em momentos de normalidade, mas aqui com os investimentos da empresa ele foi para casa dos 30%, né? Porém, nesse 2022, não se engane que ainda está em aberto, tem 9 meses só, contando o quarto trimestre, vai ficar próximo também dos 30%. Provavelmente um pouquinho acima, mas ainda assim abaixo dos costumeiros aqui 48% normais da empresa. Então, o grande problema não é que vai diminuir os dividendos, e sim que não vai dar esse salto, que aliás, quando ela voltar esse dividendo de 48%, vai ser dividendo de porrada gigantesca, né? Então, o case da Sanepar, no meu entender, é de crescimento de dividendos, e vai continuar sendo um case de crescimento de dividendos, porque os resultados estão crescendo, mesmo com alguns problemas pontuais aí que estão interrompendo. Aqui realmente foi 2 anos mais difíceis e já tende a ir voltando aos dividendos maiores em algum determinado momento, com os investimentos reduzindo, como nós vimos aqui, em 2027 provavelmente, o payout talvez possa voltar aos valores normais, e ao invés de a gente ver o crescimento normalzinho assim, a gente vai ver um crescimento assim. E que maravilha vai ser esse dia. Eu vou esperar esse dia para estar comprando Sanepar? Não, eu vou estar comprando Sanepar agora. Para esse vídeo não ficar longo, eu não vou entrar em detalhes do case do Maringá, mas se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu faço um novo vídeo explicando o quanto de indenização pode representar o case da Maringá que rescindiu o contrato com a Sanepar e quanto isso poderia ser positivo para a Sanepar, tá? Então, realmente representa 5,3%, pode ser realmente que caminhe para rescisão de contrato, mas deve culminar numa indenização aqui a Sanepar, tá? Então, eu não ficaria muito preocupado também com a questão do Maringá. Se o mercado se preocupa ou não, eu não sei. O fato é que eu não me preocupo. E agora eu preciso lembrar vocês o case da Unipar e da Transmissão Paulista. A Unipar ficou aqui o Barsi provavelmente nesse período de 2008 até 2017, se não me engano, ele andou comprando, quando ninguém queria saber de Unipar. A Unipar caía, lateralizava, igualzinho a Sanepar. Então, a Unipar foi um case de persistência e contradizer o mercado, até que em um momento a ação explodiu. Provavelmente não veremos uma explosão dessa na Sanepar, porque ela paga dividendos. É um case muito mais moleza do que a Unipar. A Unipar é um case para quem realmente é muito bom na bolsa, né? Realmente o cara tem coragem. Já a Sanepar é um case apenas para quem tem paciência, né? Não tem nem como eu comparar um case muito mais fácil. Ainda assim, há quem não esteja preparado para aguentar aí a lateralização grande. Enquanto podemos observar a Transmissão Paulista, então eu não posso me arrepender de não comprar a Unipar, porque eu nunca observei com atenção a Unipar para comprar, mas eu posso me arrepender de não ter comprado a Transmissão Paulista. Embora nesse período da bolsa estivesse muitíssimo fraco de aportes, mas isso é um outro erro, eu tinha que arrumar um jeito de comprar a Transmissão Paulista, nem que eu vendesse outra ação, porque era uma ação que eu vi essa queda significativa, eu vi a oportunidade muito bem desenhada aqui, fiquei segurando, não, já tenho as minhas ações aqui, não sei o que e tal, e não comprei a Transação Paulista, observei, até que ela subiu infinito aqui. Desses fundos aqui, em média, a pessoa teria 650 até 700% de retorno hoje em dia, simplesmente tendo a paciência de comprar uma empresa de transmissão de energia no meio de um ruído. Então, tinha ruído regulatório? Tinha. O que tem na Sanepar? Ruído regulatório. Tinha receita aqui sendo prejudicada no momento? Tinha. O que tem agora na Sanepar tem aí ruídos nos custos. É ainda mais tranquilo do que a Transação Paulista era nesse período aqui. É garantia que Sanepar vai fazer 700%? Óbvio que não. Mas a renda variável, ela varia, né? Então, ela varia para cima e para baixo e não sabemos quando sobe. Nós só podemos fazer a leitura e confiar aí nos cases que a gente confia. Eu vacilei na Transação Paulista e não estou vacilando na Sanepar, embora eu esteja reservando uma fatia aqui tranquila, sem uma exposição tão grande, diga-se de passagem, tá? Se eu não me engano, a Sanepar é o 5º maior peso na minha carteira hoje, tá? Então,
Deixa aí nos comentários, você está comprando a Sanepar, você está observando a Sanepar ou você tem medo realmente dessa empresa? Um abraço e até o próximo. Valeu!